Olá, alunos! Bom dia a todos! Nós estamos aqui hoje para começar o segundo PET, né? Deu tudo certo no primeiro, espero que tenha dado, espero que a maioria tenha feito. Vamos começar então o segundo. Primeira matéria de vocês é sobre o processo de independência do Brasil. Nós já falamos um pouco do primeiro PET, mas vou dar uma relembrada aqui. Então, o processo de independência do Brasil, para a maioria dos historiadores, e isso não há tanto consenso, mas para a grande maioria, ele começa lá com a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Quando a família real chega no Brasil com toda a sua corte, em torno aí de 10, 12 mil pessoas, ela vai dotar no Brasil de características, de instituições, de órgãos próprios de um país. E essa característica vai aos poucos o Brasil deixando de ser colônia para ir se tornando um país. Então você tem aí as ações do Dom João, que liberou o comércio, principalmente com a Inglaterra. Nós temos a elevação do Brasil ao Reino Unido em 1815. Então nós temos um processo de construção do país. Esse período que o Dom João ficou aqui não foi dos mais tranquilos. Nós podemos citar, por exemplo, a Revolta Pernambucana de 1800, não chegou ainda, de 1817, que ocorreu lá em Pernambuco, onde os revoltosos exigiam a separação ali em relação ao Rio de Janeiro, onde eles não queriam se submeter ao controle de Dom João e das cortes portuguesas. Mas essa revolução acabou sendo sufocada e não chegou aos seus objetivos. Dom João depois é obrigado a voltar para Portugal. Por que ele volta para Portugal? Porque ele quis, não gosto mais do Brasil, está fazendo muito calor. Não, porque em Portugal houve uma revolta chamada Revolução do Porto, ou Movimento Liberal do Porto, ou alguns outros nomes, que exigiram que ele voltasse para Portugal. E voltasse não como rei com poderes totais, mas que voltasse dentro de uma perspectiva de uma monarquia constitucionalista. Mas Renato, qual que é a diferença? Uma monarquia constitucionalista, a lei não é a vontade do rei. Uma monarquia constitucionalista, todos, inclusive o rei, devem obediência à Constituição. O que é a Constituição? É a carta máxima do país, é o conjunto máximo de leis de determinado país que é formulada por deputados constituintes. Então, Dom João decide voltar para não perder o cargo, ele estava ameaçado de perder o seu lugar como rei, ele volta para Portugal, mas os portugueses querem mais, eles querem que o Brasil volte a ser colônia, que ele deixe de ser Reino Unido e volte a ser colônia, com tudo que isso implicava. O retorno do comércio só com Portugal, todas as decisões passando pelos portugueses. Então tudo isso desagrada, principalmente a elite brasileira, que vai se organizar em volta do Dom Pedro, que tinha ficado aqui como representante do seu pai Dom João, e vai levar ele a proclamar a independência do Brasil. Então, em 1822, Dom Pedro rompe com Portugal e o Brasil, então, se torna um país. O Brasil deixa de pertencer a Portugal e rompe, então, aí os seus laços. Muito bem, 1822, o Brasil, então, é agora um país. Essa independência, ela resolveu todos os problemas? Agora somos um país, que legal. Não resolveu todos os problemas. Por exemplo, a escravidão acabou? Não. Então o Brasil se tornou independente e a escravidão continuou. O Brasil se tornou independente, mas a maioria da população continuou vivendo na miséria. O Brasil se tornou independente, mas dependia da grana da Inglaterra, dos empréstimos. Então a independência foi totalmente inútil? Claro que não. A partir dali o Brasil começa a trilhar o seu caminho como país. Mas ela é uma independência ainda muito limitada. O Brasil não vai se tornar uma democracia, ele vai continuar uma monarquia e todas essas limitações que eu já coloquei. Para finalizar essa aula de hoje, nós vamos pensar no conceito de nação. O que é ser brasileiro em 1822? Ser brasileiro em 1822 é ter nascido no Brasil naquele período ou ser português a favor da independência. Então você tem toda uma discussão, o ser brasileiro, a nacionalidade está ligada ao nascimento. Hoje, a gente não vê a ideia de nação só nesse sentido. A ideia de nação hoje, ela tem muito a ver com comunidades imaginárias, com você se imaginar pertencente a um povo, a um grupo,
ter uma história em comum, ter uma cultura em comum, ter uma língua em comum. Então, a ideia de nação de 1822, ela é um tanto diferente da ideia de nação que nós temos hoje. A nação hoje, ela é muito mais do que o nascimento. Ela é essa ideia de pertencer a um determinado lugar, com costumes, língua e cultura em comum. Então, nós vamos para essa imagem aqui, essa imagem é muito famosa, que todo mundo já viu, que é a imagem que trata, que segundo retrataria a independência. Vamos só pontuar algumas questões, não vou pontuar muitos para não ficar muito grande. Primeiro, essa imagem não foi feita logo após a independência. Ela foi feita décadas depois, lá em 1888. Então, estamos falando de 66 anos. E ela também não foi nem pintada no Brasil, viu, gente? Ela foi pintada fora do Brasil e trazida para cá. Essa imagem, embora com todas essas ressalvas, ela é importante e boa para a gente pensar a independência. E pensar como a elite daquela época, a galera que tinha poder, viu a independência. Por quê? A independência, segundo essa imagem, ela está ocorrendo aqui no centro. Se você olhar aqui, você vai ver soldados, Dom Pedro levantando a espada, aquela coisa. E ao lado aqui, você vê o povo passando, com seu carro de boi, com seu cavalo, só olhando. Isso dá um bom panorama do que foi a independência do Brasil. Uma independência feita por um grupo político privilegiado e o povo só assistindo. O povo só assistiu a implantação da independência e o povo também só vai assistir o governo que vai se formar depois. Porque ele não vai ter direito a voto, ele não vai ter direito ao acesso à política, à decisão e também às benesses do Estado. Vamos para o PET, para as atividades que vocês vão fazer. Então, nessa primeira parte, nessa primeira atividade, vai haver uma discussão aqui sobre as correntes que defendem a revolta de 1817, lá em Pernambuco, como importante no processo de independência, e outra que diz não, né? Esse processo ele é importante, mas ele é paralelo, e aí realmente o que vai definir é a vida da família real. Então você vai responder as perguntas que estão aqui relacionadas a isso, vai finalizar com a sua opinião, você vai tomar parte aí no debate, dizendo quais correntes históricas você acha que tem mais fundamento, e para terminar, você vai fazer essa discussão de nação. O que é ser nação naquele contexto? O que é ser brasileiro em 1822? O que é ser brasileiro hoje? E para finalizar, a sua opinião. O que você pensa que é ser brasileiro hoje? O que você definiria? Como você definiria o brasileiro? Então, basicamente, essa primeira semana é isso. Até breve e um abraço a todos.